que nós estamos passando aqui, esses 2 dias, valem mais do que 1000. E mais valerão ainda pelo que vai acontecer quando a gente sair daqui. Porque nós vamos transbordar tudo que nós recebemos. Nós faremos tudo que nós recebemos. Não existe mais paralisia em você, amém? Diga, não existe mais paralisia em mim. Eu sou imparável. Aleluia! Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Senta aí no teu lugar, porque o Espírito Santo tem mais. Amém? Pastora Lúcia, que palavra tremenda. Nós já recebemos e vamos receber ainda mais. Amém? Uau! Quem pode falar assim? Uau! Que tremendas palavras, ministrações, a presença de Deus nesse lugar. Uau! Deus está falando conosco. Deus está se manifestando. Eu sei que a gente vai ficando agitado, mas vamos tentar agora acalmar. Dá um suspiro assim. Vamos acalmar o ambiente para a gente poder entrar mais uma vez naquilo que Deus quer nos ensinar essa noite. Queridas, eu quero, antes de começar a pregar, agradecer a vocês. E eu vou explicar por quê. Agradecer os pastores dessa igreja que me chamaram para estarem nesse lugar. Você sabe que Deus é um Deus que te ama muito? Ele me ama muito. Eu sei que eu sou muito amada. Deus é um Deus que todo tempo, se você prestar atenção, Ele está te lembrando de quem você é para Ele. Todo tempo, Deus, como um Pai amoroso, está cuidando de coisas pequenas na sua vida. E que às vezes a gente não percebe. Eu quero dar como um testemunho mesmo para vocês, desse dia que eu estou aqui hoje. O Senhor, como vocês sabem, hoje cedo eu falava um pouquinho do momento de uma grande dor na minha vida. E esse momento foi um divisor de águas, aonde eu tinha a escolha do que depois de uma grande dor eu poderia fazer com o resto da minha vida. E eu decidi que a única coisa que eu não podia viver sem era o Espírito Santo de Deus e sem o propósito dele na minha vida. Mas eu não vou dizer que foi fácil. Quando a gente falou, tiveram várias palavras, inclusive a minha, sobre a questão de decisões em momentos difíceis. Em nenhum momento a gente falou que seria fácil. Em nenhum momento foi falado aqui que você não pode chorar. Quando a gente decide não lamber nossas feridas, isso não quer dizer que você não pode se entristecer, que você não pode ter os momentos de dor das suas feridas. Sim, nós podemos sim, só que chorar no lugar certo, que é aos pés do Senhor. E quando chegou o convite para eu vir aqui, eu percebi na hora que o Senhor estava tratando comigo naquele momento. Deus me trouxe a esse lugar para que eu fosse abençoada
por essa igreja e pela vida de vocês, para que vocês aqui hoje estão mais uma vez lembrando o meu propósito. E eu vou te falar o porquê. Porque amanhã faz 2 anos que meu esposo morreu. Dia 14 de maio é o dia da morte do meu esposo. E quando eu soube o dia que eu viria aqui, eu entendi que Deus escolheu esse dia para mais uma vez lembrar que Ele continua com um propósito sobre a minha vida. E por isso eu quero agradecer a essa igreja que me chamou e a cada um de vocês, porque vocês estão sendo usados por Deus para me lembrar de um propósito mais uma vez, para me lembrar que a alegria da minha vida é falar desse Deus que eu amo desde os meus 16 anos, que o que enche o meu coração é esse propósito. Quando meu esposo morreu, é interessante porque essas questões de datas, né? Dia 13 de maio é o dia do aniversário da nossa igreja. E uma coisa que eu determinei foi que eu não teria celebração de luto. Eu não teria celebração de luto. E Deus me fez vir aqui para realmente celebrar a vida. Mesmo porque quem morre do Senhor, ele não morre. Ele só chega ao propósito e ao fim, aquele momento que todas nós esperamos, que é encontrar com o nosso Criador. Então, queridas, esse momento que eu estou aqui, antes de pregar, eu senti muito desejo de falar isso com vocês. De que esse dia para mim está sendo muito especial. Muito especial de estar aqui com vocês. E eu sei que esse dia no céu foi separado por Deus. E perceba isso, como Deus, Ele cuida de mínimas coisas na sua vida, quando Ele quer cuidar de você. Amém? Vou só contar mais uma para você, o testemunho que eu tenho. Eu falo testemunho porque o que Deus fez com essa minha dor, com essa perda do meu marido, foi muito interessante, assim, como Deus pôde me dar força, tudo, mas eu não sei porque eu lembrei disso e às vezes tem alguém precisando ouvir. Quando meu marido se foi, tudo, aí teve um dia que nós reunimos em família. Como eu já falei, eu tenho 2 netas adolescentes, 2 netos bebês, meus filhos, e nós nos reunimos para a gente falar um pouco do que a gente sentia, para como família ministrarmos ali uns aos outros. E a coisa mais linda foi ouvir minha neta, que hoje tem 14 anos, na época ela tinha 12. O que você pensa sobre isso, Sara? Ela falou assim: eu estou bem, eu sinto muita saudade, mas eu estou bem, porque sabe como eu entendo a ida do vovô? Aí ela falou assim: sabe quando a gente faz aqueles evangelismos na rua, que a igreja toda se reúne na igreja, aí todo mundo sai na rua evangelizar e a gente tem uma meta para cumprir, quem cumpre a meta volta para a igreja. É assim que eu vejo, ele foi, cumpriu a meta dele e ele voltou mais cedo para casa. Nós precisamos ter esse olhar que é muito diferente para quando nós passamos pelas nossas dores e os nossos lutos, porque quem morre no Senhor, ele não morre, só está aguardando, só chegou antes, só isso. Queridas, a minha palavra hoje
eu quero compartilhar com vocês sobre um imparável que parou. Uau! Um imparável que parou. E parou por quê? E aí a gente vai ver, mas depois ele retomou. Como nós recebemos tantas palavras hoje, esses dias, desde ontem, recebendo sobre como ser uma mulher que não se paralisa por nada, como tomar as decisões, como caminhar de uma forma poderosa em Deus, E vocês perceberam que todas as palavras falavam muito de decisão, mas nós temos que perceber que nós somos corpo, alma e espírito. A mulher imparável, a mulher ou o homem, a pessoa imparável, é aquela pessoa que ela vai tornando o espírito dela tão forte. E deixa eu te explicar como e o porquê. Presta atenção no que eu vou falar. O nosso espírito é a nossa ligação direta com o Espírito Santo de Deus. É através do nosso espírito que nós recebemos toda a revelação do céu, toda a revelação de eternidade, todo o senso de eternidade que nós temos na nossa vida, ela está no nosso espírito. O nosso espírito, ele é alimentado pela oração. O nosso espírito é fortalecido pela palavra de Deus. O nosso espírito é fortalecido aos pés do Senhor. O nosso espírito, sabe aquele lugar de oração que você tem na sua casa? Quem aqui tem quartinho de guerra aí na sua casa? Ou na igreja? O meu lugar predileto de orar é a sala de oração que eu tenho na igreja. Lá na nossa igreja, a gente tem uma sala de oração que só pode orar lá dentro, não pode fazer nada. E tem que entrar descalço também ali, porque aquele lugar é santo. E ali é o meu lugar de oração. É nesse lugar, às vezes é na sua cama, ali na beira da sua cama, que é o seu lugar de oração. Não importa, naquele lugar de oração, é o lugar onde você, mesmo que você não sinta na hora, você está fortalecendo o seu espírito. Quando você está orando em línguas, quando você está orando em espírito, quando você está clamando ao Senhor, quando você está adorando a Deus, quando você está declarando quem Deus é, nesse momento você pode não perceber e não saber e não sentir nada diferente, mas o seu espírito está sendo fortalecido. Quando você lê a palavra de Deus, quando você estuda a palavra, quando você ouve, você vai fortalecendo o seu espírito. Quando você vem num congresso como esse, querida, e que você foi bombardeada de adoração, de palavra, de oração, não pense que você é a mesma pessoa. Por fora pode parecer que as coisas estão iguais, mas o teu espírito foi fortalecido no Senhor. E nós precisamos entender a importância de fortalecer o nosso espírito, essa nossa ligação com o Espírito Santo de Deus, para saber que quando nós sairmos daqui, muitas circunstâncias ainda não foram transformadas. Serão, mas ainda não foram. Mas a mulher cheia do Espírito Santo, ela não vai desistir na primeira adversidade. Na primeira situação, eu fui lá, eu orei, a pastora falou para a gente ter fé e declarar, mas em nenhum momento, ela falou que era varinha mágica, ela falou de declarações no meio da tempestade, não é, pastor? E aí, vai mudando, nós tivemos testemunhos lindos aqui, mas não é aquele testemunho, dormiu pobre, acordou rico, não é isso, irmãos.
Mas é algo que você mudou dentro do seu espírito, você mudou o seu DNA, você mudou a sua essência. A sua essência deixa de ser almática para ser espiritual. Uma mulher espiritual. A mulher espiritual, ela continua tendo uma alma que habita dentro de um corpo. A alma fala dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E que bom, sentimento não é sempre ruim, sentimento também é bom. O sentimento de alegria, o sentimento de paz, o sentimento de esperança, está tudo ligado na nossa alma. É algo que o nosso espírito fortalecido manda para a nossa alma. O ânimo, você sabe que o ânimo, ele alimenta a fé, então é bom. Mas por que nós temos a nossa alma, nós também vamos ter tristeza. E amadas, não é pecado ficar triste. Não é pecado chorar. Não é pecado ter aquele dia em que você sente que suas forças acabaram. Não é pecado você sentir um dia que você está fraca, em que parece que você não tem mais nada para dar. Tinha um profeta na palavra de Deus. Esse profeta não tem tantos capítulos que falam dele, mas é o profeta mais falado, um dos mais falados, que é Elias. E Elias teve esse dia. Elias era um homem que ele surge na palavra de Deus, no momento em que surge um rei extremamente mau, com uma rainha extremamente má contra o Senhor. E normalmente quando no mundo surge uma força da maldade muito grande, também Deus levanta pessoas cheias do Espírito dele, na mesma intensidade, para combater essa força da maldade. Se você tem visto o diabo se levantar perto de você, Deus está querendo levantar uma mulher cheia de autoridade, para vir contra essa obra do diabo. Amém, pode aplaudir ao Senhor. Nós temos ouvido muito que há um tempo de se levantar pessoas com o espírito de Elias. O espírito de Elias se levanta no momento em que a maldade toma conta, para que ele venha e mostre que ainda o Senhor é Deus. Senhor é Deus do Brasil, o Senhor é Deus da nossa nação. Essa nação é uma nação que ainda enviará muitos missionários, será uma nação conhecida pelo fogo do Espírito e pelo avivamento, uma nação conhecida por jovens que se levantam com santidade, por jovens que se levantam com uma voz de autoridade, uma voz que diz: vale a pena ser puro numa geração impura. Porque Deus está levantando os Elias desse tempo. Mas até Elias tem o seu dia mau. E Elias foi uma pessoa levantada num tempo específico, quando Acabe, Jezabel era tão ruim, que até deu nome para um demônio. Vocês conhecem o demônio de Jezabel, gente? Ou mulher ruim, né? Eu não sei se ela já teve o nome de Jezabel por causa do demônio que estava nela, ou que ela era tão amiga do diabo, que tem um demônio que a gente conhece hoje por demônio de Jezabel. Ô mulher. E esse momento que Elias se levanta, você vê que Elias começa o seu ministério. Ali está em 1 Reis 17, deixa eu confirmar aqui.
1 Reis 17 começa a história, mais ou menos. 17 ou 18. E ali, o que acontece? Elias começa aquele ministério trazendo uma palavra muito séria. E quem lembra da história, quem não lembra, eu vou contar assim bem rapidinho para vocês. Ele começa trazendo uma palavra, um decreto de morte. E o decreto era: não vai chover na terra até eu liberar a palavra que vai chover. Olha que cara poderoso, e parou de chover. E vocês sabem por que o decreto dele foi não chover? Eu vou contar para vocês uma curiosidade aqui. Não faz muita diferença na palavra, mas é uma curiosidade. Porque naquela época, Acabe e Jezabel adoravam e faziam o povo, que era chamado povo que era de Israel, a adorar um Deus chamado Baal, e o que representava a sua esposa, Azera. E Baal, ele era considerado o Deus que tinha poder sobre a chuva. E ali ele fala: vocês vão ver quem é o Deus de verdade. E por isso que ele fala: pode adorar Baal, mas porque o Deus da chuva é o meu Deus, e não o Deus. E ali ele começa, e Deus faz milagre através de Elias, e acontece um monte de coisa que tremendo, até que chega um momento. Elias sofreu com a seca também, que durou mais de 3 anos, mas Deus o sustentou durante aquele momento. Mas aquele homem, cheio do Espírito de Deus, aquele homem ousado, chegou um dia que Deus fala para ele assim: olha, vai lá e encontra Acabe, porque eu vou voltar a fazer chover. Vai lá e fala para Acabe. E lá vai Elias se encontrar com Acabe. Mas Elias traz um desafio, porque ali eles tinham que saber que o Deus que tinha sobre tudo sobre controle era o Deus de Israel, o único e poderoso Deus, o nosso El Shaddai, e não Baal. Então ele fala assim: olha, é o seguinte, vai chover, mas você vai trazer aqui todos os 450 profetas, aqueles também aí fala dos 450 de Baal, 400 de Azera, vai falar para todos se reunirem comigo, e chama o povo de Israel, porque vocês vão saber quem é Deus. Gente, já pensou que ousadia? Você já pensou? E aí ele chama, como a maioria aqui já sabe, tem às vezes uma outra pessoa que ainda não conhece, mas ele chama aquelas pessoas. E no meio daquele povo, ele fala: nós vamos colocar um sacrifício, e o Deus que consumiu o sacrifício com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E aí deixou lá os profetas de Baal fazerem tudo, e eles ficaram horas pedindo para Baal descer o fogo do céu, até que deu mais de meio-dia. Elias falou: agora chega, agora é minha vez. Elias foi lá, restaurou o altar, com cuidado naquele momento, porque o fogo que cairia ali era um fogo santo, e ele colocou água ainda, e ali colocou aquele cordeiro. E quando Elias começa a orar e fala: Senhor, mostra que o Senhor é o Deus de Israel, veio fogo do céu, e ele mandou que todo mundo matasse aqueles profetas lá do inferno. Hoje em dia a gente não mata ninguém, tá, gente? A gente ora para eles se converterem, tá bom? Não é nem para orar para ninguém morrer, é orar para eles se converterem. E ali ele fez assim, ele foi usado por Deus de uma forma grande. Quem aqui já foi usada por Deus de uma forma que você falou: uou, assim, expulsou um demônio, orou por alguém que foi curado? Aconteceu algum milagre que você... Quem já foi usado com alguma coisa assim que foi legal? Vai, gente, tenho certeza que tem mais gente aí. Não desfaz daquilo que você já fez, não, vai? Aí, orou pela chave que tinha perdido do carro e achou. Aí já apareceu mais gente, né?
O celular que você deixou não sei aonde. Aí, ó, já sabia, adolescente ia tudo ia levantar a mão agora. Milagre é milagre, não importa. E logo depois disso, ele fala para Acabe, ó, tá vindo chuva. Só que o céu estava azulzinho. Mas ele naquela palavra de fé. Agora, deixa eu falar uma coisa. E como vocês sabem, logo veio a chuva, babá. Alguém que faz isso que Elias fez é alguém de fé? Gente, vocês estão aqui ainda ou já estão dormindo? Então responde. É alguém de fé? Sim. É alguém que anda com Deus? Sim. Dá para falar que Elias era um imparável? Sim. Gente, ele enfrentava cara a cara aqueles filhos de Satanás lá. E Deus operava. Mas aconteceu alguma coisa com Elias. E eu quero falar agora. Porque talvez esteja acontecendo com alguém aqui. Vamos ver o que aconteceu com Elias depois de tudo isso que ele fez. Em 1 Reis 19, do versículo 1 ao 4. Vai colocar aqui? Vamos lá. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Ué? O que aconteceu com aquela pessoa cheia de Deus? Amada, será que você já sentiu isso alguma vez na sua vida? Que um dia você está cuspindo fogo, fazendo a obra de Deus acontecendo, e de repente vem uma palavra, uma notícia, e você tem vontade de largar tudo? Eu vou te falar o que aconteceu aqui. E o que acontece com a gente. Elias deixou entrar no seu coração uma mentira. Ele ouviu a voz errada. Presta atenção. Vem cá, gente, vem cá. Era novidade para Elias que Jezabel queria matar ele? Jezabel só queria matar ele esse dia? Ou ela já queria matar ele há muito tempo? Ele já sabia disso? Jezabel e Acabe já tinham matado um monte de profeta. Eles queriam matar, isso aí não era novidade nenhuma para ele. Qual foi a diferença desse momento que um mensageiro chega e fala ainda, olha essa frase, que Jezabel fala, peraí, põe o versículo 2 para mim de novo, que eu quero pegar. Façam-me os deuses como lhe aprouver. Ela está prometendo em nome de deuses que ele acabou de provar que não era Deus. Ele está temendo o quê? Um imparável
tem que tomar cuidado com aquilo que ouve, de quem ouve e o que permite entrar no seu coração. Uma frase pode te desmontar. Às vezes você está ali, eu vou dar um exemplo você está ali crescendo no seu trabalho, as pessoas estão te elogiando, você está fazendo bem feito a sua célula, você está ali crescendo, você está vendo fruto, aí chega uma pessoa e faz uma crítica a você, aquilo que você faz. Ou chega uma pessoa e fala assim: não quero mais ir na sua célula, não quero mais, olha, porque você é isso, isso e aquilo. Ou no seu trabalho, e aí não adianta pregar mais o evangelho, eu estou cansada, eu me desdobro, e ninguém quer me ouvir. Peraí, não é ninguém, tem um monte de gente que você está ganhando para Jesus, é uma pessoa, que talvez até naquele momento, não era nem aquilo que ela queria, ela só estava meio azedinha, e que descontou em você. Cuidado com o que você ouve. Ouvir, graças a Deus, a gente ouve, né? Tá tudo bem, você ouve, mas você não pode deixar entrar no seu coração. As palavras são faladas, as palavras são liberadas, atitudes são liberadas, porque às vezes não é uma palavra, é uma atitude. Mas você não pode deixar que aquela mentira, ela faça com que você esqueça toda a verdade do que Deus te falou. Quantas verdades você foi ministrada nesse lugar esses dias, gente? Quantas verdades? Eu não ouvi todas as palavras, mas os momentos que eu estava aqui, quanta verdade! A verdade é aquilo que Deus fala que você é. A verdade é o que a palavra declara. Às vezes nós olhamos para nós mesmos e nos achamos tão pequenas. Ah, não, isso é para aquela pessoa que é assim, assim, assim. Isso é aquela pessoa. Amadas, todas nós somos feitas da mesma substância. Não tem ninguém que é melhor que ninguém. Todas nós fomos feitas da mesma substância. Aí você vai falar para mim assim: mas a criação é diferente, porque aquela pessoa teve oportunidade disso, disso, daquilo. Querida, oportunidade pode ajudar, mas às vezes a falta de oportunidade, às vezes as guerras e as lutas tornam as pessoas mais fortes. E às vezes o mais forte não é quem teve mais oportunidade, foi aquele que cavou as oportunidades, que lutou por cada oportunidade. Às vezes que Deus me fez mais fortes foram nas minhas lutas. Nas minhas lutas Deus construiu em mim uma mulher forte. Eu tive uma vida, glória a Deus, não acho que foi uma vida difícil, mas não foi uma vida fácil. Não foi uma vida abastada. Eu tive que descobrir em mim forças, e junto com o Senhor, que glória a Deus, Deus me resgatou aos 16 anos, quase 17, e me transformou, e a partir dali eu sabia que eu não estava mais sozinha, e ia forjando em mim, como Ele forja em você, alguém que é poderoso, mas o inferno vai fazer você querer acreditar que não é assim, que você não consegue. Quando você sair daqui, haverão lutas, irmãs, haverão dores. Ou você acha assim que é tudo mar de rosas? Não, nós temos lutas, nós temos dores, mas nós temos já assinada a nossa vitória.
a não ser que a gente não queira chegar lá. Eu não ia passar aquele vídeo que eu tinha. Dá para passar agora? Vamos passar esse vídeo agora. Ele era para a palavra da manhã, mas você vê, Deus vai mudando tudo, está tudo certo, não tem problema. Vocês estão mais no cantinho, não sei se vocês vão enxergar, né? Vamos passar um videozinho aqui, é rapidinho, é bem rapidinho. E muitas de vocês já devem ter visto nas redes sociais isso aí, porque passou em um monte. Esse é o teu destino. Esse é o teu destino. Não que tem problema se seu tênis sair do teu pé. Não tem problema se você cair no meio do caminho. Já está assinado no teu destino. Não importa as mentiras que se falarem contra você. Agora, se você diante de uma mentira, se você diante de uma palavra, essa menininha, ela foi correr. E na saída, ela perde o tênis. Oh, querido. Elias estava no meio da corrida. Elias estava ali no meio da corrida. O tênis dele caído foi um recado de Jezabel. Qual que é o seu tênis caído no meio dessa corrida que você já... Deus já falou, eu te dei vitória, porém, Ele te deu vitória, mas você tem que correr, você não pode parar. Você recebeu palavras proféticas hoje aqui, sobre orar por filhos que estão desviados, que Deus vai tirar o seu filho daquele lugar. Você ouviu testemunho, mas você não pode ficar parado se lamentando, você tem que correr. Você tem que ir lá, se refazer e vamos embora, vamos continuar. Deu errado, vamos continuar. O que acontece com aqueles que param, com aquelas pessoas que Deus deu um espírito de Elias para eles, é que diante da dificuldade, diante de uma palavra de Jezabel, diante de uma mentira, Ele permite que aquilo entre na sua alma, e a sua alma, quando ela acredita numa mentira, ela tira a força do teu espírito. E o que Elias fez? Elias se afastou de todo mundo. Ele fugiu. E até o moço dele, que era um ajudante, que andava com ele em todo lugar, ele afastou. Quando nós começamos a ouvir mentiras, nós nos afastamos da nossa célula, nos afastamos das pessoas de fé, nos afastamos das pessoas que nos podem trazer de volta, nos afastamos da igreja. Tem uma pessoa muito querida, eu ainda considero ele da nossa igreja, porque eu sei que Deus vai trazer ele de volta. Uma pessoa que andava com Deus, profeta, cheio de Deus, mas ele começou a ouvir a voz de Jezabel no ouvido dele, e ele começou a se afastar.
E quando eu encontro com ele não tem nada contra mim. Ele fala: você sabe que meu problema não é com você, nem com a igreja. Ele é amado, todo mundo ama. Ele começou numa demanda com Deus. Porque quando a gente entra nesse lugar, querida, a gente começa a brigar com Deus. A gente começa a olhar e falar: não vale a pena. E aqui Elias chega e na sua solidão, ao afastar-se de todo mundo, ele fala: Senhor, eu quero a morte. Chega, para mim chega, Senhor, estou sozinho. Mas ele que se isolou. Ninguém entende, eu já cansei. Mas eu tenho uma boa notícia. Tem o caminho de volta. E Deus hoje está providenciando o caminho de volta para alguns Elias que ficaram parados. Aleluia! Aleluia! Qual que é o caminho de volta? Vamos continuar lendo a partir do versículo 5. 1 Reis 19, 5. A gente leu até o 4, né? Vamos para o 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o teu caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Caminho de volta, pão e água trazida pelo anjo do Senhor. Você pode ter desistido, mas Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Até o último suspiro vai ter um anjo te cutucando e falando: come e bebe. E o anjo do Senhor nesses dias está falando: vamos falar o que é o pão? O pão é Jesus, o pão da vida. A água é o Espírito Santo, a água viva que flui de dentro de nós. E o anjo do Senhor está ali falando do teu lado: filho, o que você precisa agora é do pão e da água. Você precisa de Jesus na sua vida. Você precisa da palavra de Deus, do verbo de Deus. Você precisa do Espírito Santo na sua vida para recobrar sua força e voltar para o seu propósito. Tem um anjo te cutucando aí? Seja um anjo, irmão. Cutuca o irmão do lado. Cutuca. Fala: chega. Come e bebe. Aleluia. É o caminho de volta. Deus não olhou. Aleluia. Aleluia. A nossa imagem de Deus às vezes é tão distorcida que a gente não entende que nós somos filhos amados de Deus. Um pai, uma mãe amoroso não desiste do seu filho. Deus não desiste de você. Mas pastora, eu já fiz tanta besteira que você nem imagina. Você falando agora, eu percebi que eu parei, mas eu fui me afastando. Não é possível que Deus ainda lembre daquela promessa que Ele tinha para mim há tantos anos atrás. Eu estou aqui para te lembrar que Ele não esqueceu. E que hoje Ele te lembra. Assim como o convite para vir aqui hoje foi Deus me lembrando que o dia da minha dor não seria um dia mais de dor, mas que o Senhor transformaria a minha dor em força. Assim o Senhor faz com você. Ele transforma a tua dor em força. E Ele te trouxe aqui para você se alimentar, porque Ele
ao invés de falar assim, oh, coitadinha, tá difícil, oh, dó, tá bom, você quer morrer? Então eu dou um jeitinho. Não, ele está aqui para falar com todo amor. Como eu não sou Deus, eu vou falar sem amor, tá bom, gente? Larga de ser pamonha, come, dorme, vamos levantar que você tem muita coisa para fazer ainda. Agora Deus é amoroso, né? O anjo lá come, dorme não, come, bebe, porque o seu caminho é longo. Deus ali falava assim, você não vai morrer agora, você ainda tem que preparar sucessor, você ainda tem que cumprir algumas coisas que você não terminou, você ainda tem que se alegrar em mim, e mais, você, Elias, Deus não falou isso, mas você não vai morrer, você vai ser tomado para mim, de tão amado que você é. É dessa forma que Deus te ama. E esses dias aqui são esses dias do caminho de volta. Ah, amada, acorda! É tempo do caminho de volta para aquelas que pararam, ou para aquelas que estavam quase parando, para aquelas que já estavam querendo falar para o seu líder, eu vou desistir da minha célula, eu acho que eu não fui chamado para isso, daquelas pastoras que estavam querendo entregar ministério, eu não sei quantos pastores nós temos aqui, daquelas mães que estavam querendo desistir dos seus filhos, aquelas mulheres que queriam desistir do seu casamento, e daquelas que são solteiras, que estavam querendo desistir de orar para casar. Pode continuar, irmã, firme na fé, mas não tranqueira, né, como já foi falado, né, pelo amor de Deus, não é a qualquer custo não, tá, gente, porque é muito verdade antes só do que mal acompanhada, isso é muito verdade. Seja qual for a questão de que você estava desistindo, eu não sei o porquê, mas Deus está trazendo isso para mim muito forte. Tem alguém, ou é mais que uma pessoa, ou alguém específico que Deus está falando de alguma coisa envolvida com o governo, de ser luz no governo, e talvez você estivesse desistindo desse sonho, e Deus fala para você, não terminou ainda. Ninguém falou que seria fácil. Esses dias é dia do pão e da água. Esses dias vocês foram alimentados com a palavra, Jesus, o verbo vivo. A palavra foi liberada, a oração foi liberada. Mas agora é tempo de você se encher do Espírito e voltar a fortalecer o teu Espírito para ele dominar sobre a sua alma, dominar sobre os seus sentimentos. Por que Deus manda ele tomar isso? Porque naquele momento, por causa daquela mentira, aquele homem que era dirigido pelo Espírito de Deus, passa a ser dirigido pela sua alma. O servo e a serva de Deus não são dirigidos pela alma, eles são dirigidos pelo Espírito. E eles fazem a alma submeter-se ao Espírito. E ele precisava beber aquela água, comer daquele pão que vinha do céu, para seu Espírito tomar o lugar de volta. Naquele momento a gente vai para o terceiro ponto e nós vamos encerrar. Ele come e bebe, e ele vai para um lugar chamado Horebe, que é o Monte Sinai, porque ele corre para o lugar onde ele sabia que Deus se manifestava. Amadas, quando a gente está nessa luta de calar nossa alma e fortalecer nosso espírito,
a gente tem que voltar para a sala de oração, a gente tem que voltar para a igreja, a gente tem que voltar para os cultos, a gente tem que voltar para as células, a gente tem que voltar para o lugar, para o nosso Sinai, aquele lugar onde Deus se manifesta. Ele sabia que aquele lugar Deus se manifestava, e ele foi ali, mas ainda um pouco confuso. Ele entra numa caverna, e ele fica esperando Deus se manifestar, do jeito que ele já tinha ouvido falar, na sarça ardente, no fogo. Ele viu o fogo também descer do céu, sabia da história lá de Moisés, da sarça ardente. Mas Deus fala: agora é um novo tempo, eu vou me manifestar para você de formas diferentes, fique atento. Você caiu porque você ouviu uma voz errada, pois agora eu vou falar com você em sussurros, para você identificar a minha voz. E aí a gente começa a identificar a voz de Deus. A gente não precisa o tempo inteiro de fogo, terremoto e de vendavais, mas a gente precisa entrar numa intimidade com Deus, que o sussurro da voz de Deus nos dá a direção, que o sussurro da voz de Deus nos dá o propósito, o sussurro da voz de Deus, o nosso espírito identifica que vem do Senhor, e depois que nós ouvirmos o sussurro, nunca mais nós vamos cair na armadilha de ouvir a voz do inferno e acreditar nela. Você chegou no Monte Horebe, eu te convido hoje, vem para o Monte Horebe. Vem para o lugar onde Deus se revela. Vem para esse lugar onde você vai conhecer a Deus profundamente e não mais superficialmente. E nunca mais você vai ouvir vozes e permitir que essas vozes do inferno venham parar você. Você foi preparada aqui. Você recebeu tudo o que você precisava. Eu queria pedir para o louvor subir, que a gente vai começar a clamar agora sobre isso. E Deus quis que a gente terminasse isso dessa forma, preparando você para entrar numa intimidade maior com Deus, para nunca mais parar. E a gente só não para quando a gente sabe ouvir a voz de Deus, quando a gente sabe identificar a voz que vem de Deus e a voz que vem do inferno. E para identificar a voz que vem de Deus, nós temos que entrar numa intimidade com o Pai, que nós ouvimos o seu sussurro, nós ouvimos a Deus falando levemente conosco. Às vezes nós estamos acostumados só com barulho, e Deus fala no barulho também. Irmãs, eu amo barulho, eu amo quando está aquele maior reteté, é uma delícia. Mas eu também amo o momento que eu estou sozinha com Deus, e eu posso ouvir uma voz suave falando ao meu coração, e é Ele restaurando a minha vida. Deus está no fogo? Tá. Deus está no terremoto? Tá. Quando o Espírito Santo desceu com terremoto, fogo, vento, veio tudo. Deus está? Tá, mas Deus está também na voz suave. Deus está aqui agora falando com você. O anjo do Senhor está te cutucando nesse momento e falando: chega, já comeu, já bebeu, corre para o monte do Senhor agora. E você que quer correr para o monte do Senhor nesse momento e se fortalecer e ouvir a voz de Deus, vai ficando de pé agora e vai começando a clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. Oh, se você estava parada por mentiras, você agora vai denunciar essas mentiras e vai declarar a verdade de Deus.
se existiam mentiras falando que você não serve para pregar, que você não tem testemunho, que você não devia desistir da igreja, devia desistir das coisas, levanta a tua voz e fala: a minha vitória já foi assinada e eu vou continuar correndo, eu vou continuar correndo, eu vou alcançar a promessa de Deus, eu ouço a voz de Deus. Levanta a tua mão, levanta a tua voz, irmã, porque agora é hora de você clamar. Elias não teve ninguém orando por ele não, ele teve que fazer isso sozinho. Agora é a hora. Você está saindo da caverna, Deus te achou naquele lugar aonde você queria ouvir a voz de Deus, aonde você queria ver a manifestação de Deus, e Ele vai se manifestar em você agora. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Oh, Pai, te desejamos, Senhor, te desejamos, ó Deus, queremos ouvir a tua voz. Reafirma sobre cada uma dessas mulheres o teu chamado e o teu propósito, Senhor. Vai reafirmando, toma pela mão e tira aquelas, ó Deus, que ainda estão naquele lugar de desejar a sua morte, de desânimo. Tira, Senhor, tira desse lugar. Oh, Pai, derrama agora, traz sobre elas aquele anjo que traz o pão e a água. Oh, Senhor, fortalece aquelas que estão correndo a caminhada até teu monte, Pai. Oh, fortalece essa caminhada, daquelas que estão correndo para o seu monte, Senhor. Oh, aleluia. Oh, Pai amado, e aquelas que chegaram no monte, ó Deus, que agora o sussurro da tua voz faça-os ouvir o propósito santo que o Senhor nunca esqueceu. Oh, aquela palavra profética que elas tiveram no nascimento. Oh, Pai, faça agora lembrar palavras proféticas que receberam quando te conheceram como Senhor e Salvador. Faça-as lembrar quem elas são em ti, quem são em ti, Senhor. Aleluia. Vai clamando, faz lembrar, oh, faz lembrar, Senhor. Enche esse lugar, te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, Só um minuto, a gente já vai cantar. O Senhor está falando muito forte de pessoas que tiveram uma palavra muito clara, profética sobre as suas vidas, de um propósito de Deus. E Deus me mostra pessoas que receberam essa palavra quando foram apresentadas no altar. Ela, lógico que
que sabe porque foi contado para elas, mas outras receberam em algum momento da sua história, e essa palavra você já tinha desistido. Se você é uma dessas pessoas, porque tem muitas aqui, o Senhor hoje quer trazer de volta isso, essa força. Eu não vou pedir para vir à frente porque fica difícil, mas levanta a tua mão se você tem esse, e agora começa a cantar, porque quando você fala vem fazer o que nenhum me fez, é esse milagre de fazer de você essa pessoa. Nunca viu, vem cumprir. Aleluia. Canta com Avivados, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Avivados, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Avivados, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Avivados, a terra clama, chama, mais uma vez queremos ver o céu descer, a terra clama, a terra chama, mais uma vez queremos ver o céu descer. a terra está clamando por aqueles com espírito de Elias, para combater toda a maldade que tem se levantado, todo espírito de Jezabel nas faculdades, nas universidades, nos nossos governos. E a terra chama e clama para você que tem o espírito de Elias se levantar no seu propósito. A terra clama, a terra
criança. Nunca mais diga eu sou uma criança. Deus está falando agora com jovens aqui que estão ainda no ensino fundamental e no ensino médio. Vocês são uma geração chamada, uma geração sobre a qual o Espírito de Deus tem derramado. Aonde vocês estão, ali naquela escola, não temam, porque o Espírito de Elias, aquele mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, mas com a ousadia do Espírito de Elias, repousa sobre essa geração. Glória a Deus. Amém. Graça e paz. Quem aqui está saindo desse congresso abençoada, abastecida da palavra de Deus? Vocês estão saindo daqui cheia da graça, cheia da unção do Senhor. Amém? Eu já estou assim, triste e ao mesmo tempo alegre, porque eu sei que todas nós recebemos de Deus, não é isso? Vocês podem sentar. Amém?